Salve galera, quem fala é o Dark Summer, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós vamos correr atrás e pegar algumas classes de Kibble. Eu vou dar prioridade a domesticar algumas criaturas que eu já tenho na base, porque assim eu evito ter que acumular muitas e muitas criaturas. E até mesmo buscar as criaturas que são realmente fáceis de encontrar ou que eu vou precisar em algum momento no futuro. Eu já tenho aqui a plantaçãozinha, não está muito boa ainda porque não tem efeito estufa, porém eu pretendo mudar ela do lugar e colocar algumas paredes de estufa. O problema mesmo é o cristal, que demora um pouquinho para spawnar, então eu estou com um pouco de falta disso, tá? Porque a parte de cimento e o metal eu tenho até um pouquinho aqui na base. Mas recapitulando aqui, hoje nós iremos domesticar alguns agentáveis que fazem parte da classe de Kibble superior e alguns parassauros que fazem parte da Kibble básica, tá? Eu tenho aqui alguns ovinhos, inclusive um deles é de parassauro. E o que acontece? Nós temos aí, se não me engano, são 5 ou 6 classes de Kibble e eu quero pegar cada uma delas, porque normalmente as criaturas aí, os bebês, ou até mesmo algumas criaturas que eu preciso domesticar ainda, elas gostam dessas classes. Então, a partir de agora eu vou começar a pegar algumas classes aí, de algumas criaturas que me convêm ou que eu realmente vou precisar. Da classe básica, eu vou pegar o parassauro apenas porque talvez algum bebê peça isso para precisar ir fazer imprint. Mas, basicamente, eu acho que da classe básica eu não pretendo domesticar mais nada, tá? No meu inventário eu já tenho uma armadilha aqui pré-feita. Eu vou pegar aqui um pouco de dardo para domesticar argentados, bem provável, já que eu quero pegar um nível baixo. E também nós temos aqui que pegar um pouco de dardo tranquilizante para os parassauros, que alguns têm vida baixa. Eu vou levar o Tlacoral na Pokébola. Quando precisar, eu jogo o Tlacoral no chão e utilizo ele e depois guardo a Argentavis na Pokébola. Eu vou fazer isso porque para me atrair a Argentavis com a outra Argentavis que eu tenho, não dá certo, tá? Olha só, tenho muita flash e um pouquinho de dardo tranquilizante. Mas como as criaturas que eu quero domesticar hoje são apenas nível baixo, aqui a besta. Nível baixo, tá tranquilo, tá? Então não vai ter preocupação, nem problema. Levar um pouco de narcótico. A carne Prime eu vou pegar no meio do caminho e os parassauros vou domesticar aqui na base quando eu voltar. Então primeiramente vamos pegar o mais difícil, que é a Argentavis, depois eu volto pra base. Olha só. Aqui é aquela montanha que eu acabei domesticando a minha primeira Argentavis, que no caso é essa que eu estou montado. E aqui é um macho. E aqui, caso spawne alguma fêmea, eu vou aprisionar ela nessa jaula, que é essa jaula aí que eu já tinha feito. A minha Argentavis atualmente tem uma vida da hora, então é fácil derrubar ela sem perder a minha Argentavis, tá? Mesmo que ambas fiquem presas lá dentro. Eu não tive sorte aqui, mas a minha prioridade vai ser ficar procurando nas montanhas. Tem que procurar também um local um pouco reto para me montar armadilha, porque senão, né, vai ser extremamente chato prendê-la lá. Olha só, Argentavis nas montanhas não é problema. O real problema é que o Ark sempre escuta o que você quer. E eu não encontro nenhuma fêmea. Eu já matei em torno de 7 Argentavis macho e não encontrei nenhuma fêmea. Mesmo que a Argentavis seja nível 5, 10, 15, não importa, sendo fêmea é o que realmente importa. Para mim fazer a Kibble, até mesmo com ovo fertilizado é possível fazer Kibble, tá? Porém, com a Argentavis vai ser diferente. Eu não vou fazer Kibble utilizando ovo de Argentavis fertilizado, porque realmente eu vou precisar no futuro de algumas Argentavis, então eu vou aproveitar para me começar já a multiplicá-las. Já o Parassauro eu vou utilizar sim, ovo fertilizado para fazer Kibble também. Essa aqui é aquela montanha que da primeira vez eu encontrei um golem, inclusive eu acabei de ver um golem ali, ó, e acabei descobrindo que a luneta consegue ver o que é golem e o que não é. Apesar que agora, depois que eu passei tanto tempo aqui no deserto, eu já acostumei a descobrir quais pedras são golems apenas olhando. Mas isso é uma dica muito boa para você descobrir se é golem ou se não é, basta mirar aqui a luneta. E mais uma vez, nenhuma Argentavis fêmea foi encontrada. Eu escolhi o Parassauro para domesticar porque o Parassauro tem um sensor de inimigos, tá? É por isso que das criaturas básicas eu escolhi o Parassauro. E também porque ele é fácil de domesticar, né? Bem fácil. Acabei de achar aqui não uma, mas sim duas Argentavis. Uma nível 75 e uma nível 10 ou 15. Olha só. Depois de matar tantos machos, né? Obviamente tinha que spawnar alguma coisa. Eu matei, se não me engano, umas 15 Argentavis aí. Todas elas macho. Eu não subi muito alto na montanha porque é muito ruim para você montar armadilha em locais irregulares. Ó, tem até mais uma ali, ó. É fêmea também. Eu vou pegar apenas duas mesmo. Eu vou prender aqui a Argentavis na Pokébola, porque com o Tlacoral é mais fácil para atrair a Argentavis. E vamos tentar aqui montar a armadilha e atrair ela. Tem até um pouco de carne aqui, ó. Essa armadilha foi vocês que comentaram no episódio que eu domestiquei a Argentavis, já que a armadilha é um pouco mais econômica e mais prática.
Vamos testar como é que ela funciona aqui, porque essa vai ser a primeira vez que eu vou montar esta armadilha. E vamos ver como é que vai realmente funcionar. E vamos ver aqui como é que vai funcionar essa questão da armadilha. Realmente ela é muito barata para fazer. Mas vamos ver se o funcionamento dela é realmente eficaz ou não. Vou tentar montar ela aqui, como eu lembro que vocês comentaram. Olha só, joguei argentado sem querer aqui, ó. Ela não quer entrar na Pokébola pelo visto. Vamos prosseguir aqui montando a armadilha, ó. Falta colocar aqui, eu acho que é isso. E colocar agora o triângulo e o teto inclinado. A portinha colocar de um dos lados, né? De preferência do lado oposto aqui do triângulo. Olha, a armadilha é para ser assim, tá? Vamos colocar ela em prática para testar se realmente funciona ou não. Será que dá para colocar mais um triângulo ali? Eu acho que não dá para colocar. Eu acho que nem precisa, na verdade, que a Argentavis não consegue sair. É, mas realmente não dá para colocar ali. Enfim, o que vamos fazer? Como eu disse para vocês, vamos tentar aqui pegar uma das duas Argentavis para testar como é que funciona essa armadilha. Eu nunca testei ela até agora, eu tô bem curioso para ver se funciona ou não. Tem um pouco de carne Prime aqui e ali também tem alguns Argentavis machos ali, então eu posso ir lá e matar e pegar. É aquela ali mesmo? É essa aqui mesmo, vamos lá. Olha só, tem um golem aqui, ó. Sabia. Não tem como não ver, né? Uma pedra literalmente laranja aí, amarelada. Próximo do solo. Agora só é vir aqui, ó, já que ela é muito lenta, e tentar prendê-la. Vamos tentar aqui algumas vezes. Algo deu errado, hein? Ela não quer entrar. Não é que ela não queira, é que ela não consegue, pelo visto. Algo de errado não está certo aqui nessa armadilha. Será que eu fiz ela muito baixa? Eu acho que dessa vez ela ficou presa, mas não ficou presa do jeito que era pra ficar. Olha só, ela entrou, mais ou menos aí. Mas... ó, ela entrou e saiu. Eu acho que eu tenho que quebrar aquele batente de porta ali, ó, que tá atrapalhando ela entrar. Vocês estão vendo? Aquele batente de porta que eu coloquei foi pra ver se era algum bug, mas eu acho que eu vou ter que retirar todo esse batente aqui, ó. Todo esse batente pra ela conseguir entrar. Vou tentar mais uma vez aqui. Olha, eu acho que meio que uma gambiarra aqui que deu certo. Vamos tentar derrubar ela aqui, ver se ela ficou presa ou não. Eu acho que ficou presa mais ou menos. Vamos ver como é que ficou aqui. Eu acho que realmente o problema dessa armadilha foi que eu coloquei o batente aqui, ó. Mas como tem mais um Argentavis pra testar ali, eu vou testar retirando o batente aqui, esse aqui, ó, que tem aqui na frente, e colocando e tentando trazê-la pra cá. Eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Eu vou utilizar aqui as flechas porque eu quero evitar gastar dardo. Provavelmente os Parasaurus lá, mesmo que ele tenha pouco topor, é bom utilizar o dardo para ser um pouco mais seguro. Vou procurar Parasauro nível baixo também, tá? Assim como fiz com a Argentavis, só que dessa vez vai ter que ser duas fêmeas e um macho. É, não ficou preso. Nossa, eu perdi... calma aí. O rifle ele é extremamente preciso. Eu só tenho que acertar. Opa, pegou. Só mais um, só mais um. Pegou. Caiu, ó. Ainda bem que eu já acostumei um pouquinho com a acessibilidade. Eu vou quebrar essa armadilha aqui, apenas aqueles batentes que estão sobrando, tentar novamente. Mas antes disso, vamos efetuar essa domesticação aqui. Rapidão. Ah, inclusive eu quero ver quantos por cento vai subir aqui a domesticação com Prime, né? Já que ela é um nível muito inferior à minha. Eu quase me esqueço, ó, de gravar pra vocês. E está subindo aqui, se eu não me engano, é 15%. E pronto, finalmente domesticaram aqui a primeira fêmea da Argentavis que nós temos. E por que eu disse para vocês que eu vou utilizar aqui a Argentavis, ao invés de utilizar o ovo fertilizado para fazer kibble, eu vou realmente incubar os ovos. Como vocês podem ver, já tem uns 12 minutinhos que eu estou procurando aqui a Argentavis mais ou menos. E o que acontece?
Mesmo que eu encontre argentáveis aí, fêmea ou macho, não importa, é um pouco complicado domesticar, porque vai gastar muito dar tranquilizante ou flecha, tanto faz, e também tempo. Então eu vou perder muito tempo domesticando argentáveis variadas e também aí procurando algumas com nível mediano, assim como essa aqui é. 75 é um nível já mediano. Então qual é a melhor opção? Enquanto eu estou fazendo farms aí de recursos e tudo mais, eu posso em algum momento domesticar mais argentáveis, mas o que eu realmente vou fazer é incubar. Os bebês não demoram muito tempo para crescer, tá? Então o que eu realmente vou fazer é tentar incubar os ovos e fazer os bebês crescerem. Assim fica um pouco mais tranquilo. E bom, eu vou quebrar aqui essa armadilha e vamos testar se realmente funciona ou não. Eu vou ter que dar uma volta, eu acho, para me atrair aquelas argentáveis ali, ó. Porque se ela vier reto, ela vai focar nas minhas criaturas que eu já tenho aqui. Então eu vou ter que dar a volta pela direita. Cara, não deu tempo nem apertar no botão de gravação. É assim mesmo que faz a armadilha, tá? Bastou eu retirar aqui aquele batente que estava aqui, ó, e ela conseguiu entrar rapidamente. Então, isso aqui, ó, armadilha econômica e muito fácil de fazer, como vocês podem ver. Cara, isso aqui é uma dica de ouro. Foi tão rápido que não deu nem tempo para apertar no botão de gravação. Isso porque o botão de gravação tem um atalho aqui na tela, tá? Caramba, foi extremamente rápido. Na hora que eu vim com o Tlacoléu aqui para ativar o botão, ela entrou. Caramba. Como ela é rapidinho de domesticar, eu vou apenas aguardar e já volto com vocês. Olha só, acabou que a domesticação no meio da madrugada, já estava ficando noite pelo visto, mas como a Prime já havia apodrecido e não tinha mais Prime aqui próximo, demorou um pouquinho mesmo porque foi apenas carne normal. E agora partiu base. Já se passou um tempinho aqui, eu estava domesticando o Tlacoléu, aproveitei que estava à noite, tá? E fiquei domesticando o Tlacoléu macho, e o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui a cela da Argentáveis, tem que fazer 2 celas, mais uma cela para o Tlacoléu e vamos começar a reprodução. Vou fazer um bebê de Tlacoléu, então vou fazer aqui a cela de Tlacoléu já, ó, aqui, ó. E eu vou fazer também alguns ovos de Argentáveis. A Tlacoléu fêmea, ela tem um período de gestação, tá? Então, após fazer a reprodução, tem um tempinho de gestação que ela tem que fazer para o bebê nascer. Vamos fazer aqui as celas. Tem que fazer também a cela de Parasaurus, que eu vou fazer depois. E como eu disse, hoje vamos aqui já finalizar 2 classes de Kibble, que é a Kibble superior, se eu não me engano, que é a Kibble de Argentáveis, e a Kibble básica, que é a padrãozona, que é a de Parasauro. Talvez eu domestique algumas criaturas no futuro, apenas para fazer uma coleção aqui de criaturas do Scourged, tá? Mas eu não tenho nem a geladeira de Cryopod ainda, então para fazer essa coleção vai demorar um bom tempo. Eu não me lembro se nesse mapa nós temos Oviraptor, mas caso tenha, vai ser necessário eu pegar um, porque contar apenas com a sorte aqui ou com o tempo vai demorar um pouco. O buff de casal, ele funciona para agilizar o processo de colocar ovos, mas não é tanto assim. Então, vamos utilizar aqui o buff de casal e talvez, caso tenha Oviraptor nesse mapa, eu vou procurar um também para aumentar a produção. No futuro, quando os bebês forem nascendo e vierem mais algumas fêmeas, eu vou acumulando elas para produzir mais ovos, mas por enquanto não. O Parasauro, como é a Kibble mais básica possível, eu não vou procurar tanto assim não. Então apenas 2 fêmeas e um macho já é suficiente para mim fazer ovos normais e ovo fertilizado também, que também é possível fazer Kibbles. Vamos lá ativar aqui o acasalamento e esperar. É muito bom que ao ativar o acasalamento aqui, eles não ficam se movimentando, né? Como era no antigo mobile, né? Então, basta ativar aqui, ó, ativar o acasalamento, que eles já fazem aqui os filhotes, sem precisar de estar em algum local fechado ou presos. E agora é só esperar, ó. Apareceu o coraçãozinho ali vermelho, quer dizer que está produzindo aqui os ovos, e eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Tlacoléu. O Tlacoléu, eu quero fazer a mesma coisa que eu vou fazer com a Argentáveis, tentar criar uma cópia da minha melhor criatura. Esse Tlacoléu aqui, eu domestiquei ela, foi nível 110, se eu não me engano. Então ela tem um nível bom. O macho foi nível 60, então o nível não é tão legal assim. E o que nós comumente fazemos? Nós tentamos clonar os status. Então eu quero que nasça um macho com os status da mãe. Vai ser um pouco difícil? Talvez, mas em algum momento dá certo. O status dele é bem baixo, tá? É por isso que não vale muito a pena utilizar ele. Apenas para começar aqui a reprodução mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com o Argentável. Tentar sair uma fêmea com status do macho que eu domestiquei, que ele é um nível bom e tem status razoáveis. Olha só, a Argentáveis acabou aqui a reprodução.
E qual é o problema de fazer genética ou fazer reproduções no offline? O problema é este daqui, ó. Vocês podem ver ali embaixo, ó. Embaixo está argentados lá, ó, 7 horas para a próxima reprodução. Esse número não é um número padrão. Por quê? Olha só, este aqui já é um número um pouco menor. Por que esse número não é padrão? As fêmeas, elas têm um intervalo de 2 horas e meia até 7 horas ali, mais ou menos, como vocês podem ver. Antigamente era de 1 hora e meia até 5 horas e meia no antigo mobile, mas pelo visto no novo mobile vai até 7 horas. Isso aí é muito absurdo, cara, muito absurdo. 7 horas aqui no Ark vai dar mais ou menos aí uns 14 dias, talvez até um pouco mais. Não, dá mais que isso, na verdade, dá mais 14 dias. Olha só, a fêmea de Tilacoléu quer 27 minutos para fazer aqui o bebê, né, para dar a luz ao bebê, então eu volto com vocês daqui a um tempinho. Na verdade, não. Enquanto a fêmea de Tilacoléu está no processo de gestação, eu vou procurar aqui os parassauros. Acabei de encontrar todos eles. Os parassauros é muito easy, é por isso que eu fui primeiramente atrás da Argentavis, que era o mais complicado. Aqui tem uma fêmea, na minha frente ali tem mais uma fêmea nível 15 e tem um macho nível 40 que eu encontrei aqui. Todos eles são níveis baixos, tá? 40, 15, 50, é tudo nível baixo. Eu vou utilizar cenoura e milho para domesticar e também um pouquinho de mejoberry, porque o limão e também a cenoura é algo que eu vou utilizar, então por enquanto eu não quero gastar. E o macho está bem aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender todos os 3 parassauros. Aqui o macho, ó. Vou prender todos os 3 parassauros na armadilha e ir lá derrubar os 3 simultaneamente e começar a domesticação, porque assim fica tudo mais prático e rápido. E finalmente aqui o último parassauro. Esse aqui é um macho nível 15 que eu acabei encontrando. O outro macho nível 40 lá, ele foi devorado por raptores na minha frente, cara. Não deu nem tempo de fazer nada. Infelizmente, né? Mas o nível baixo é mais tranquilo de domesticar. Como eu disse pra vocês, eu vou utilizar o milho e também a batata para domesticar. O Tilacoléu vai demorar um tempinho ainda para fazer a gestação ali, né? Para concluir a gestação. E as Argentavis estão ali paradinhas. Até agora nenhum ovo foi colocado. O ovo, ele não se decompõe tão rápido, tá? Ele não estraga tão rápido. Então não vai ter problema com isso. Inclusive, o ovo de fertilizado tem a barrinha amarela, como vocês podem ver ali, ó. Então o ovo fertilizado tem a barrinha amarela, o ovo padrão não tem. É uma maneira de identificar, né? Eu acho que isso daqui dá pra domesticar. Até porque são criaturas nível baixo, então tá tranquilo. Muito tranquilo. Eu até acabei encontrando um Tilacoléu fêmea nível 120, mas para domesticar Tilacoléu com carne cozida, eu não vou não. Eu não vou mesmo. Da última vez demorou muito tempo e dessa vez vai demorar mais ainda, que é nível mais alto, 120, 130, se eu não me engano. Mas enfim. Vamos aprender aqui a cela dele. É uma das primeiras celas que está disponível para nós aprendermos aqui, porque assim fica mais fácil para manusear ele na base. Inclusive a base está ficando um pouco cheia, porém eu já pensei aqui como fazer um upgrade naquela base para ficar bonito esteticamente e liberar um pouco mais de espaço. Inclusive vai ter uma incubadorinha aí, bem básica, mas vai ter. Enfim, agora você vai pegar aqui a arma e derrubar todos eles e vamos lá. Todo mundo está no chão. Só vai colocar aqui agora cenoura, mejoberry, milho e aguardar. Como são nível baixo, vai demorar aí, sei lá, uns 2 minutinhos, no máximo 3. São criaturas nível baixo e por isso eles não podem morrer. Como eu disse pra vocês, eu escolhi domesticar o Parasauro não só pelo fato dele ser fácil de domesticar. Ele também tem uma habilidade, que é a habilidade de rastrear inimigos que estão próximos, né? Criaturas inimigas. Se eu não me engano, essa habilidade só rastreia criaturas carnívoras. Então ela não vai ficar apitando caso não tenha criatura carnívora por perto, né? Eu não sei exatamente quantos metros essa habilidade consegue cobrir, né? Mas é algo bem interessante. Cara, tá indo bem rapidinho aqui, é esperado, né? As criaturas nível baixo é mais rapidinho. Dá pra ver todas elas, não precisa nem abrir uma por uma aqui, ó. Tá vendo? Todas elas aí, ó. Topor, domesticação e tudo mais. Então, eu volto com vocês já já. Falta apenas esse daqui, ó, para domesticar. E pronto. Última domesticação finalizada com sucesso. Provavelmente o Tilacoléu está quase dando a luz. Eu acho que daqui uns 10 minutinhos já é o suficiente para ele nascer aí, né? Inclusive, eu tenho que me lembrar de renomear as criaturas. Eu sempre lembro disso, mas aí eu começo aqui freneticamente e sempre esqueço. O que eu vou fazer? Vou pegar eles aqui com Argentavis. Vou pegar um, levar lá embaixo, voltar aqui em cima, pegar mais um com a Pokébola e outro com a parte da Argentavis. Vamos fazer a cela deles, posicionar eles e começar a reprodução.
Inclusive, eu vou mostrar para vocês também como funciona essa habilidade que eu falei que o Parasauro tem, que realmente eu vou utilizar, porque no futuro eu vou me mudar, obviamente, e o local não vai ser tão seguro assim como esse aqui é. Pronto, o último transporte foi feito. O Tlacolel falta aqui ainda um pouquinho, praticamente concluído. Infelizmente, nenhum Argentavis ainda colocou mais ovo. E aqui a barriguinha da mãe Tlacolel tem uma diferença. É pouca, mas tem. Dá pra vocês verem a diferença aqui, ó. Olhando pela barriga do macho. Vocês estão vendo? Não é muita diferença não, mas tem um pouquinho. Talvez em algumas criaturas sejam um pouco mais visíveis, como o lobo, talvez, o tigre, o Daedon também, mas aqui no Tlacolel não é tão visível assim. Até as cores do pai e da mãe são bem similares. Infelizmente, como eu disse, nenhum ovo ainda foi colocado. Eu vou ter que realmente correr atrás caso tenha algum ovo raptor por aqui, porque ficar aguardando assim não vai dar não. Vamos fazer aqui a cela do Parasauro. Cadê ela? Aqui, ó. Fibra, madeira e couro. É a cela mais básica que nós temos. Até todo o couro que eu tinha aqui na base, eu vou ter que voltar a pegar, porque eu já gastei tudo. Apesar que é bem fácil. Toda vez que eu saio com o Tlacolel, eu farmei muito couro. Eu só não guardo porque os packs que são guardados aqui são muito poucos. Os stacks, né? Então eu vou ter que esperar fazer um cofre para conseguir guardar com um pouco mais de eficiência. Mas por enquanto tá tranquilo. Inclusive estou bem curioso para mim ver se o Parasauro consegue ou não reproduzir enquanto está aí com o buff de rastreamento ativo, que é de rastrear inimigos, né? As criaturas, para elas produzirem ovos mais rápido, né, sem nenhuma falha, o ideal é colocar alimento no inventário. Mesmo que a tina de alimentação está bem aqui, ó, a tina, você deve colocar também um pouco de alimento no inventário. No caso aqui do Parasauro, eu vou colocar um pouco de Mejoberry, que eu vou farmar já já, e a Argentavis eu vou colocar um pouco de carne. Mesmo que a tina esteja sempre abastecida, como eu disse para vocês, o recomendado é sempre deixar o inventário da criatura com um pouco de carne, porque assim você evita ter aí percas no processo de colocar ovos, né? Isso é uma coisa bem delicada, tem que tentar aumentar o máximo possível a eficiência. E acho que assim tá bom. Vamos ativar aqui, ó, o acasalamento neles e vamos ver aqui o macho, que é o do meio, como é que vai ser a questão do rastreamento, tá? Vamos ver aqui. Onde é que fica a opção, né? Olha, tem uma opção aqui na esquerda e na direita. A da esquerda provavelmente é para ele dar um rugido para tentar espantar. Não sei, tem que testar isso depois. Tem que trazer um raptor ou um lobo aqui para perto da base para testar. Esse daqui, ó, é apenas para identificar, não é? Pois é, ó, ele tá marcando alguma criatura aqui próxima, tá vendo? Algum inimigo aqui próximo. Eu não estou vendo nenhuma marcação, mas normalmente o inimigo fica marcado com um símbolozinho. Igualmente tem o Parasauro aqui na cabeça, mais ou menos assim. No mapinha não mostra, vocês podem ver que no mapinha não mostra. E vamos ver se ativando o acasalamento prejudica ou não o rastreamento de criaturas. Aquela outra opção lá eu vou testar depois, tá? De rastreamento. Tá indo tranquilo. Pronto, o Parasauro colocou os ovos aqui, ó. Basta coletar os ovos e esperar o Tlacolel agora dar a luz. É tudo bem rápido. Tem que farmar depois um pouquinho de carne, um pouquinho de Mejoberry para colocar tudo aqui no inventário deles e começar aí a realmente produzir. Olha só, finalmente o bebezinho nasceu aqui, ó. E vamos reivindicar ele para nós vermos o nível, tá? Pelo visto ele tem a mesma cor do pai e também é um macho e o nível dele é 122, então ele já veio com um nível um pouco mais alto do que o do pai, tá? Isso é bem interessante, porque esse macho do Tlacolel, eu vou tirar ele daí e esse bebezinho, com ele crescer, eu vou continuar a reprodução com ele. Apesar que, como vocês podem ver, são horas e horas de espera que tem que ter para fazer mais uma reprodução. Obviamente eu não vou conseguir dar imprint no bebê, provavelmente eu consiga fazer um ou outro, caso eu dê sorte. Colocar na Pokébola, eu não sei se funciona para trocar a opção de imprint ou não, tem que testar isso depois também, mas agora é só aguardar. Vocês podem ver, é macho, ele vai comer da tina quando chegar em 10%, mas enquanto isso eu vou colocar um pouco de carne no inventário.
Hoje foi um dia extremamente produtivo, porque nós conseguimos aí 2 classes de Kibble, e isso aqui é apenas o começo. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.